Fala galera, então estamos com a Bajaj Dominar 400, aquela moto de 40 cavalos, motor de 373 cilindradas, para rodar aqui pelo interior de São Paulo, né? A gente já rodou mais de 4.000, praticamente 5.000 quilômetros com ela, atravessando de Manaus até São Paulo no Dominar Rides. Então a gente já rodou bastante com essa moto e agora eu venho aqui trazer novas impressões. Aqui no canal saiu um 10 fatos bem completo sobre ela, ou seja, com 10 pontos bem importantes, inclusive respondendo se ela é boa para a cidade, se ela é boa para a estrada, falando um pouquinho de consumo, falando dos detalhes e a justificativa também desse seu preço. Então vamos comigo on board agora aqui para ver como está se saindo a Dominar 400 aí, depois desse rolê todo que a gente fez. E eu já vou aproveitar para começar falando do seu motor. Então, motor 373 cilindradas, 40 cavalos de potência máxima, 3,5 kg de torque. Estou com o GPS aqui na tela, vou dar uma aceleradinha só para a gente sentir um top speed desse motor. Bora! Olha como ele cresce, olha como ele é vivo. 130, 140, pedindo para trocar, agora sexta marcha, 150. Essa moto vai fácil a mais de 150 km por hora. A gente consegue perceber que não precisa de muito, né? Então vemos que ela desempenha bem isso. As suas marchas no início são mais curtas, né? Justamente por ter um câmbio de 6 marchas. E aí temos a sexta marcha de overdrive, como eu tô agora aqui, rodando suavemente. Então deu para perceber que depois de amaciada, essa moto anda bem, desempenha bem. A gente vê que o motor dela vai bem. A gente pegou no Dominar Rides direto de Manaus, a moto 0 km, e saiu para rodar. Agora aqui eu já estou com uma moto com 8.000 km rodados, uma moto que já está amaciada, já está preparada. É uma moto aqui da Bajaj de Jundiaí mesmo, né? Junto com a Bajaj Brasil, liberou aí pra gente fazer esse rolê. Então já deu para perceber que o motor cresce, né? Já eu volto para falar um pouquinho da ergonomia, conforto e tudo mais. Acabei de falar do seu motor, e outro ponto bem interessante que está relacionado a isso, ao motor e câmbio, é a embreagem assistida e deslizante. Tecnologias de moto mais robustas e maiores também em uma moto como essa, uma moto que está sendo sucesso de vendas no Brasil. Então embreagem assistida e deslizante é que tem um manete de embreagem de acionamento leve, a gente pode perceber, ó, bem leve, e ela não deixa a roda traseira tracionar, ó, numa redução brusca. A roda traseira não escorrega numa redução brusca de marcha. Então a gente vê que são facilidades que estão associadas ao câmbio e começam a transformar essa moto numa moto muito confortável e tranquila de viajar. Então essa combinação de detalhes vão deixando ela muito confortável. E aí a gente já entra num outro ponto bem interessante, que são os seus acessórios. Os acessórios originais de fábrica, que custariam, sei lá, adicionariam 2 a 3 mil reais a mais na moto talvez, já vem de fábrica, como protetor de mão. Aqui, ó, essa peça na frente é o protetor de mão, que traz conforto durante a pilotagem, mas também traz segurança. Com detritos, é muito comum a gente ter detritos, pedras, buracos vindos nas nossas rodovias. Aqui a gente tem esses protetores que dão a segurança para os seus dedos enquanto está pilotando. E em dias de chuva ou de frio, ele também ajuda, ele dá uma proteção adicional para não deixar a mão esfriar demais e também não sofrer consequências. Outros acessórios são essa bolha que a gente vê aqui junto, o suporte de GPS. Eu estou com o meu celular aqui como navegação, e ali em cima do painel vem já na moto, da estrutura da moto, esse suporte para prender o acessório que segura o GPS ou o smartphone. Então já vem nela de fábrica, isso é muito legal. Outros acessórios são protetor de perna, a gente tem um protetor de carenagem e perna aqui embaixo, e também temos o protetor de motor lá embaixo, que é o spoiler. Além de ser um protetor de cárter, ele é um protetor geral de motor lá embaixo também. Então temos alguns acessórios bem interessantes que vêm direto de fábrica. Tomadinha USB, porta próximo do painel, e temos também um CC bar no assento do garupa. O CC bar é aquela pecinha que é tipo um apoiozinho de lombar para quem vai na garupa, então dando um pouco mais de conforto. Agora eu volto já aqui. Mais um detalhe interessante da Dominar 400, a gente vê aqui, ó, que ela consegue caminhar bem no trânsito. Aqui a gente está na rodovia, mas está com um pouco de trânsito, lentidão, caminhamento, um caminhão. Eu vou falar um pouquinho mais para frente
dela no trânsito fechado mesmo da cidade, mas a gente vê que ela tem uma dinâmica, e muito disso é a combinação da sua ergonomia, o seu chassi, a sua posição do assento, do banco, dos pés e dos braços, que são bem relaxados, dão conforto. Agora eu vou fazer algumas mudanças de direção para seguir aqui o que a rota está mandando para a gente no GPS, e vocês percebem que ela é uma moto que está muito na mão e muito suave, não exige, não estressa a gente na hora de fazer essas transições e mudanças de direção. Então acabam dando essa segurança e deixam a gente mais relaxado para conseguir conduzir a moto sem dificuldade, né? Acaba sendo confortável. Ih, rapaz, eu peguei o roteiro, a rota errada aqui agora, e vamos descobrir o que vai acontecer. Eu já retorno aqui com vocês pra gente ver o que vai precisar ser feito agora para eu voltar para minha rota. Agora sim nos acertamos na rota. Então a gente entra num triângulo do conjunto de ergonomia, do conforto. Então posição de pés, ombros e assento. O assento tem uma altura bem tranquila, como vocês estão vendo aí nas imagens. Eu tenho 1,80m, 1,79m, 76 quilos, então dá pra ver que a minha perna fica bem flexionada quando eu tô com ela dobrada. Por eu ser um pouco mais pernudo, um pouco mais alto, mas enfim, tem uma posição confortável. Como eu já viajei mais de 5.000 quilômetros com ela, o banco é um ponto bem positivo, pois ele acaba não cansando, não amassando nesse rolê. Foram 14 dias em cima da Dominar, todo dia pilotando. Os primeiros dias até bem intensos, então quem não viu ainda, vê o Dominar Rides de Manaus a São Paulo aqui no canal Motorrede. Tá saindo um documentário bem legal sobre isso. E a gente tem uma posição relaxada dos braços e do ombro. Como ela tem esse estilo meio definido, que eu sempre chamo de crossover, porque ela mistura várias coisas de várias motos, vários estilos de uma moto só, a gente tem essa bolha, que é um item de série e poderia ser vendido como acessório, mas acaba sendo um item de série, né? Que protege, tira exatamente o vento do peito. Então ele dá só o vento aqui na altura próxima dos ombros e acaba relaxando o ombro, entendeu? Acaba tirando o peso que a gente poderia jogar aqui, ó, do ombro pra frente, né? Jogar o peso no punho, no cotovelo. Não. Então a bolha dá uma leve proteção na região torácica e deixa o equilíbrio dessa moto melhor. A aerodinâmica dela fica confortável, fica tranquila. Vou colocar aqui a sexta marcha, overdrive, pra gente a 90 por hora para também economizar combustível. Então a gente tem essa ergonomia aí, que eu posso dizer bem acertada. E aí, entrando no quesito, né, já falamos da ergonomia, entrando no quesito conforto, a gente vê que eu estou aqui, ó, 110 km por hora, tranquilamente, sem sofrer aqui com incidência de vento, também passando agora, ó, por esses quebra-molas, podemos dizer, esse aviso, né, de área que tem que ser um pouco mais lenta. E a gente vê que as suspensões, o conjunto de suspensões e pneus dessa moto são muito legais, são bem interessantes. A gente tem uma suspensão dianteira invertida com tubos largos, extremamente largos, galera. São tubos de 43 milímetros, tubos comuns em motos maiores, até motos esportivas, motos, né, de alto desempenho. E na traseira a gente tem uma suspensão monoamortecida com o sistema Nitrox, que a Bajaj chama de Nitrox, que basicamente é um cilindro, um reservatório a mais que faz o fluido do freio ter mais espaço quando ele dilata. O fluido do freio não, o fluido da suspensão traseira ter mais espaço para quando ele dilata por conta de uso extremo, de uso contínuo. E isso acaba se refletindo em mais conforto, tanto para o piloto quanto para o garupa. Então as suspensões são itens bem interessantes, a gente vê, ó, confortáveis, macias, não transmitem tanto o impacto das imperfeições da via para a mão. A suspensão dianteira invertida acaba mantendo a roda sempre no chão, ao invés de jogar o soco aqui na mão do piloto, ou seja, né, ela está invertida, ela empurra a roda para baixo, mantendo a roda sempre colada no chão. E aí a gente entra nos pontos dos pneus. Pneus Pirelli Diablo Rosso 2, pneu com desempenho interessante. A gente atravessou de Manaus a São Paulo, 4.400 km, pegamos lama, pedra, brita, buraco, asfalto degradado, e os pneus resistiram. Só furou um dos pneus de todas as motos, 5 motos ao total, porque houve um prego que atravessou na ponta dele ainda, na quina, senão acho que nem teria furado. Então temos pneus que grudam bem no asfalto, ó, e dão uma dinâmica divertida para a moto, deixam ela, para quem quer pilotar, um pouco mais esportiva,
e da segurança quando a gente está em alta velocidade para fazer uma curva um pouco mais acentuada, alguma coisa assim. Então a combinação de suspensão e pneus é algo bem interessante. Agora, um ponto que divide opiniões é o seu painel de instrumentos. No caso, são 2 painéis. É algo interessante ter 2 painéis, tudo bem. A gente tem um painel maior aqui em cima e temos um painel pequeno aqui no tanque de combustível, anexo ao tanque. Eu acho bem interessante porque a gente tem mais informações. Mas, ao mesmo tempo, aqui, ó, nesse exato momento eu estou olhando para a pista. Essa é a minha posição de condução original. Estou olhando para a pista, eu apenas olho para baixo, sem mexer minha cabeça, eu consigo visualizar todas as informações do painel principal. Porém, para eu olhar para o painel pequeno no tanque, eu tenho que fazer isso aqui. Olha o quanto da minha cabeça eu tive que baixar para conseguir enxergar ele, ver as informações. E aí as informações que estão nele são até de tamanho considerável, tamanho normal. Porém, eu tenho que baixar demais a minha cabeça e perder muita atenção no trânsito. Talvez para pilotos com estatura menores, ou talvez o mercado principal de onde originou esse modelo, vindo da Ásia, pode ser que a população, os pilotos são uma estatura um pouco menores e acabam conseguindo visualizar um pouco menor, ou andam um pouco mais para trás, enfim. Aqui acaba que eu acabo tendo que perder um pouco de atenção da pista para olhar as informações. Então é algo interessante, deixou a moto mais premium, né? Deu uma valorizada a mais na moto, porém acaba tirando um pouco da atenção, o que acaba me deixando meio, não sei se é tão interessante, mas tem informações adicionais. Eu agora repliquei a informação de marcha engatada, ela fica aqui, não lá em cima, mas eu posso configurar através de botões aqui, jogar lá para cima, e foi o que eu fiz. Eu prefiro ver lá para não ter que ficar baixando a cabeça, né? Porque marcha engatada é sempre bem interessante a gente ficar sabendo, principalmente no motor que começa a girar com marchas mais curtas no começo e depois as marchas mais longas no final. A gente sempre precisa saber a marcha que a gente está. Aproveitando a pilotagem noturna aqui dentro da cidade para mostrar para vocês como o painel se ilumina. Claro que tem o meu celular aqui em cima sendo o GPS, mas ali está o painelzinho de baixo e os comandos aqui, ó, todos acesos. Comando de buzina, pisca, luz alta, aqui também do outro lado, todos os comandos retroiluminados. E a gente consegue perceber um pouquinho como funciona também o farol em LED, né, branco dela, em condições dentro da cidade à noite. E já eu vou entrar na rodovia de noite para mostrar para vocês como é o farol num breu total, podemos dizer assim. Então vamos seguir ali agora para a rodovia e mostrar como é o farol da Dominar 400 de noite na rodovia. Bom, e essa é a iluminação da Dominar 400 na rodovia, numa rodovia sem iluminação. A gente consegue ver que ilumina bem aqui na nossa frente, cerca de 3 metros aqui na nossa frente, e se estende aí mais uns 8 a 10 metros no farol normal. Na luz alta dá uma boa esticada e uma boa iluminada. Não vou deixar a luz alta aqui para não incomodar os motoristas lá na parte da frente, mas a gente vê que tem uma boa visualização. E claro, aqui o meu celular está atrapalhando um pouquinho aí a visão do painel, né, na parte da noite, mas a gente vê que o farol ilumina bem, então está aprovada para pilotagem noturna também. Voltando aqui para falar de consumo, galera, né? Estamos seguindo aí nesse rolê. A gente vê que aqui, ó, no painel está marcando 32 km por litro de consumo nesse rolê que eu estou fazendo agora, um rolê na rodovia. Então, na rodovia a gente consegue equilibrar o consumo dela em 32 km por litro. Já na cidade, ele chega a cair até 10 km por litro, então ficando a 22. Então a sua média, né, vamos lá, de 22 a 32, a média fica na casa aí dos 50, aliás, dos 25 km por litro, 26, 24, de média geral, né? Então a gente tem um tanque de 13 litros aqui, com capacidade para 13 litros de combustível. Vamos botar que a autonomia dela fica na casa dos 300 km por tanque. Uma média segura, vai, para a gente não ter, né, nenhuma surpresa, nada. Mas se fizer o cálculo exato aí, vai dar 350 km por tanque aproximadamente. Então, uma média interessante para uma moto que anda bem na cidade e que também anda bem na estrada. Temos 40 cavalos de motor, eu já falei, né, toda essa parte de especificação. Então aqui, ó, no consumo a gente consegue ver no painel, não sei se vocês conseguem ver muito bem por conta do meu GPS ali em cima, mas está marcando 32 km por litro. A gente põe a 6ª marcha de overdrive aqui, ó, vamos tentar habilitar a função para a gente ver quanto está agora, ó, Dynamic Fuel Consumption, que é o Dynamic FC. Ó, andando aqui a 80 por hora, agora a gente vai pegar uma descidinha, vai variar um pouco.
mas a gente tem a média, ó, vai ainda 46, 39, tá agora travado em 39, 41, 54, que a gente tá numa descida bem íngreme agora aqui. Vou tirar a mão do acelerador e vai lá para cima, 160, enfim. Mas acelerando a gente consegue ter essa noção. Agora, ó, vai ficar um pouquinho plano e a gente vai pegar uma subida, ó, consumo de 42, 44, agora a 80 km por hora, vai começar a cair. Agora eu vou dar a mão, ó, vamos dar a mão para subir um pouquinho, vamos ver como vai ficar, ó, vai a 25, 26, 28, vai variando e basicamente é isso mesmo. A média dela vai ficar em 32 aí na estrada e vai ficar em 22 dentro da cidade no uso cotidiano. Agora vamos entrar então com a Dominar 400 dentro da cidade, e a gente vê que ela é dinâmica para mudanças rápidas de direção, para esses movimentos que as vias de acesso um pouquinho mais rápido de ligação da cidade permite, né? E aí cai naquele ponto que eu falo do chassi, pneu, suspensão, a combinação. O banco largo é o nosso conforto adicional. Eu vou tentar caçar aqui, galera, um trânsitozinho pra gente entrar num corredor que não seja de rodovia. Vamos ver se eu consigo. Vou até passar do nosso destino justamente para tentar encontrar um corredor, um trânsito, alguma coisa assim aqui na região de Jundiaí. Mas para uma segunda-feira parece estar bem tranquilo, inclusive, né? Agora sim, pegando um trânsito um pouquinho mais truncado, mas ainda não dá para chamar de corredor. Mas a gente consegue ver que, ó, esse lance das mudanças de direção, como eu falei, são rápidas e ágeis nela, e também trazem esse reforço desse chassi perimodial dele, que é um chassi diferente, né? Um chassi não é de aço tubular, ou seja, não é um chassi redondo, é um chassi tipo Delta Box, que aí ele tem uma caixa mais reforçada, a estrutura mais reforçada, e isso mostra na resistência a torções mesmo. Quando a gente faz uma pilotagem um pouquinho mais agressiva, podemos dizer assim, precisa mudar rápido de direção, nesse caso ele acaba entregando pra gente torções melhores. E aqui a gente vai, ó, passar apertadinho aqui, ó, passa tranquilo. A gente consegue ver que tranquilamente encara um corredor. Então estamos andando aqui na cidade, estou até esticando um pouco mais a rota aqui pra gente sentir ela no trânsito urbano. E aí a gente cai naquele ponto, como eu falei, sobre ter essa dinâmica, né, para aceleração, mudança de direção. E falando um pouco do custo, é uma 400 cilindradas com um ótimo custo-benefício, pessoal, custando o preço sugerido de R$ 24.990, que é o preço de loja. Ele é sugerido, mas ele é o preço da loja. Então, R$ 25.000 arredondando é o preço final que vai pagar na loja por esse modelo. Uma moto de 400 cilindradas com 40 cavalos, que atende vários tipos de utilização. Eu acho que está um preço bem tranquilo. Ela tem revisão a preço fixo também, então não vai haver surpresas na hora de fazer as revisões. A Bajaj tem fortalecido isso. E também Bajaj comemorando um ano com mais de 3.400 motos vendidas aí nesse um ano aqui de Brasil, mostrando que chegou e chegou firme. Então tem peça de reposição, está abrindo cada vez mais lojas, tem um plano de abertura de várias lojas agora para 2024 e ainda mais em 2025. Então vai se consolidar como uma das grandes, fortes fabricantes e montadoras no Brasil. Inclusive sua fábrica está abrindo em Manaus. Então estão mostrando que vieram para ficar no mercado brasileiro e estão entregando produtos com altas especificações para baixa e média cilindrada. E também lembrando que a Dominar está disponível em duas opções de cores, a verde, essa que está comigo, né, e uma versão mais preta, mais black. Agora, e aí, o que achou? Depois de todo esse rolê que eu já fiz com ela, mais de 5.000 quilômetros, eu digo que essa moto aqui está aprovada. Realmente ela tem uma combinação, ela é um pouquinho cabeçuda, às vezes a gente fala na forma de pilotar, de fazer algumas curvas e tudo mais, mas de uma forma geral ela agrada bastante. Agora eu quero saber a sua opinião, então deixa pra gente aí nos comentários o que achou da Dominar 400 e o que você acha da Bajaj no Brasil.